7h59, de volta com Folha no Ar, primeira edição. Você acompanha ao vivo aqui pela Folha FM, em 98,3, pelo Face, YouTube, podcast, também reprise na Plena TV. Estamos em todas as plataformas, com o Instagram também ao vivo aí agora. Hoje, no oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional com a qualidade certificada ISO 9001-2015, né, com tudo em pé aqui, tudo ok. Voltamos a conversar com o deputado Paulo Ganimi, deputado federal pelo Rio de Janeiro. E desse bloco pré-pautado aqui, o Centrão, PECs do voto impresso e precatórios. E tem um detalhe no voto impresso também agora, que é a mudança do texto lá. Tirando o poder de investigação, né, das urnas pelo TSE e passando para a Polícia Federal, a intenção de criar esse texto. Bom, voltamos com você, Aloysio. Estou assistindo aqui a notícia, estamos apurando. O promotor de justiça Marcelo Lessa, convidado aqui várias vezes, colaborador como articulista da Folha há longos anos, foi internado em estado grave na UTI do Dr. Beda, né? Vamos acompanhar aí o caso. Mas temos a apuração já. É um amigo pessoal, onde a relação repórter-fonte, com o correr dos anos, extrapolou a relação profissional. Gosto muito dele, é um amigo pessoal meu. É uma pessoa de serviços prestados imensos à comunidade, para o promotor de justiça. Fica aí um abraço aí à família, a ele, a torcida, para que se recupere o mais breve possível. Tem que lembrar que ele perdeu a mãe, né, por Covid-19, até noticiei isso à época, e foi na primeira onda da pandemia uma figura de proa no enfrentamento à pandemia aqui em Campos, né? Sim. Jeito corajoso que sempre tem, destemido, fechou estabelecimentos comerciais que queriam, naquele momento, furar o lockdown imposto lá no governo Rafael, né? Se marca pela coragem pessoal, profissional, institucional. É uma figura de proa do Ministério Público de Campos. Sim. Né? E toda a torcida aí pela sua recuperação. Faço coro com você e só gostaria de saber se tem algum diagnóstico sobre o caso dele. É Covid? É Covid, estado é grave. Grave, segundo fiquei sabendo aqui, é gravíssimo. Nossa corrente aí de fé, e ainda mais na semana aqui que celebramos o Santíssimo, que tenha piedade aí do Marcelo, assim como tantos outros, né, que estão também passando por esse sufoco aí pela vida. E se tem uma pessoa nessa cidade que lutou contra o Covid, foi o Marcelo Lessa, né? Parece ser até uma ironia, né? Mas se Deus quiser, vai sair dessa. Sim. E vai se recuperar. Daqui a pouco está conosco aí. Deputado, desculpa, mas Marcelo é uma figura muito conhecida aqui de Campos, tem muitos serviços prestados e precisava fazer esse registro que eu soube aqui agora. O senhor está cotado aí nessa... A gente vai entrevistar aqui alguns pré-candidatos, né? Entrevistamos o prefeito Eduardo Paes há cerca de 3 semanas. Na semana passada, o Arnaldo, que divide comigo a bancada aqui, e o Cláudio entrevistaram o ex-governador Pezão. Vamos entrevistar na sexta-feira da próxima semana, Rodrigo Neves. Estamos trazendo aí, Cláudio Nogueira, na edição impressa de sábado, uma entrevista com o governador Cláudio Castro. E já chegamos a marcar com o deputado federal, seu colega deputado, Marcelo Freixo. Mas teve que rever por causa da agenda, estamos tentando marcar uma nova data. E o senhor também é pré-candidato, que parece, a governador, já pontuando em pesquisas com 3,4%. Como é que está a sua pré-candidatura e qual a sua disposição pessoal para encarar isso se o partido se decidir? Bom, Aloysio,
Obrigado. Primeiro, desejar aqui boa recuperação ao Marcelo, que ele fique bem quanto antes, na torcida aqui por ele também. E com relação a essa questão da candidatura, né, como eu mencionei no bloco anterior, bom, primeiro, já quero aqui o convite para ser convidado para uma entrevista e falar só sobre isso, né? Já que os outros foram também. Não, brincadeira à parte. Não, tá feito o convite. Vamos. Não, brincadeira, obrigado. Já tenho que agradecer aqui pelo espaço de vocês. Mas com relação à minha candidatura, como eu mencionei, eu estou no processo seletivo do Novo. O Novo faz um processo em que é bem rigoroso, tem análise de passado, né, o conhecido como background check, compliance, né, conduta, analisam várias coisas. Tem uma empresa de consultoria que faz essa análise. Depois tem mais algumas etapas junto a uma banca dentro do partido. E eu estou nessa fase, estou aguardando aí ser aprovado em breve, tomara, nesse processo. Estou muito motivado, Luiz. Eu confesso que, quando você perguntou da minha disposição, né? Eu nunca participei da política, nunca tinha sido candidato, nada, nenhum envolvimento, nem com causa social, nada. Eu sempre trabalhei, fui no sentido, fui para o mercado, fui trabalhar como executivo, depois da faculdade e tudo mais. E comecei no meio corporativo, em grande empresa, né? Trabalhei na Shell, depois fui trabalhar na Michelin. E eu estava fora do Brasil há 5 anos, quando eu resolvi ser candidato. Estava fora, eu estava pela Michelin, fiquei 3 anos e meio na França, depois fiquei 1 ano e meio nos Estados Unidos. Eu confesso que eu estava com aquele velho ditado, com boi na sombra, tá? Morando nos Estados Unidos, uma cidade tranquila, com um trabalho bom, ganhava bem, tudo ótimo. Não tinha nenhum motivo para voltar para o Brasil, mas eu voltei para ser candidato, porque eu entendia que eu queria muito ajudar a mudar a realidade do Brasil, mudar a realidade do Rio de Janeiro, e eu achava que era o momento e era o projeto certo. O Novo, acreditava muito no Novo, já acompanhava o Novo há mais tempo, já era filiado ao Novo desde a sua formação, mesmo estando fora, mesmo não conhecendo ninguém, eu me filiei assim que saiu o registro do Novo. E aí, quando em 2018 eu vim candidato, fui eleito, eu não tinha plano de, depois eu vou vir para governador, nada disso. Longe, longe. Achava que a minha contribuição como deputado federal já era bem grande e me motivava, e me motiva muito até hoje. Eu gosto do que eu faço, né? Tem, claro, momentos de baixa, momentos que você fala, você fica chateado com o que acontece na política, mas eu gosto do que eu entrego. Principalmente, eu gosto muito, Luiz, muito mesmo, dessas viagens que eu faço pelo estado do Rio de Janeiro. Eu acho que é uma das partes mais legais do meu mandato, é conhecer a realidade do Brasil como um todo, mas mais ainda do meu estado, né? E eu fiz isso desde a campanha, rodei muito na campanha o estado, fui a quase 30 municípios, né? Não fui, claro, em todos, mas... E agora, só esse ano, foi a mais de 40. Então, assim, eu gosto de conhecer a realidade, entender os problemas, estar em contato com a população, saber o que é isso. E o meu caminho mais fácil seria ir agora para a reeleição, né? Eu teria uma reeleição mais ou menos consolidada, tranquila, né? Claro, não é fácil, não vou dizer que é fácil, mas muito mais fácil do que ser eleito governador do Rio. Mas quando eu olhei, a minha motivação, minha reflexão sobre vir candidato a governador, ela surgiu quando o Witzel foi afastado do cargo. E eu falei assim, cara, não é possível. O Rio de Janeiro tem o 6º governador envolvido em escândalo de corrupção. Alguns foram presos, alguns estão presos até hoje, e o Witzel, que não foi preso, mas sofreu impeachment. Então, eu não consigo mais aceitar esse tipo de situação. Não dá. O Rio de Janeiro está quebrado, o Rio de Janeiro está mal. A gente pode até ter algumas vitórias recentes, né? Como o leilão da SEDAI, que eu acho que foi super favorável e vai injetar muito dinheiro, tanto pela venda, né? Pelo valor que as empresas vão pagar para o Estado do Rio de Janeiro, para os municípios, como também pelos investimentos ligados às obras de infraestrutura para o saneamento. A gente tem aí a Lei do Gás, que eu fui um dos maiores incentivadores e que trabalhei muito para que ela seja aprovada, que ela fosse aprovada, que agora acho que vai trazer muito investimento para o Rio. Mas não dá para a gente achar que o Rio de Janeiro vai melhorar com os governantes que a gente sempre teve, né? Ou pelo menos nem só os governantes. A gente olhou o Witzel e falou, pô, o Witzel é um cara diferente,
juiz, nunca foi da política, pô, vai fazer alguma coisa diferente. Eu nem votei nele, tá, para falar a verdade, mas achei que ele fosse aquele cara diferente. E não foi, né? Mas por quê? Quando você olha um pouco para trás, não adianta só botar um indivíduo diferente com os mesmos grupos de sempre. E é o que a gente vê, né? O Witzel estava lá com os mesmos grupos políticos de sempre. O Cláudio Castro, que eu acho que é um cara bem razoável, tenho muito respeito por ele, a gente se dá bem, é um cara que, pô, não dá para comparar em relação ao Witzel, pelo menos em termos de personalidade, né? De ser um cara mais centrado, de tentar, acho que, unir um pouco mais o Estado, acho que é uma figura bem melhor, mas olha o secretariado dele, olha o governo dele, está também eu não tenho aversão à política não, Luiz. Eu acho que a política é super importante, tanto que eu entrei para a política para fazer política. Eu me dou bem com os políticos, eu tenho uma relação boa com os meus colegas deputados e tudo mais, procuro os políticos, mas uma coisa é a boa política, outra coisa é você estar ocupando cargos com interesses que, para mim, não são os interesses da sociedade. Então, assim, eu acho que está no momento que eu não vejo no cenário político do Rio um nome que seja condizente com o que a gente precisa para o Rio de Janeiro, com todo o respeito aos outros pré-candidatos. No caso do Freixo, por exemplo, que é um dos nomes mais fortes, e aí é uma questão até de visão ideológica totalmente diferente da dele. Eu acho que ele pensa A, eu penso nem B, eu penso Z, né? Porque é totalmente diferente. E eu não quero que o que ele acredita como solução para o Rio seja implantado no Rio, porque eu acho que vai mudar, vai ser diferente do que a gente viu no passado, mas vai ser um diferente bem ruim também, né? Então eu tô muito nesse sentido, de me colocar à disposição. Eu, em 2018, não era político, não tinha envolvimento nenhum com a política, não conhecia nada da política, fiz o máximo que eu pude, que era ser eleito deputado federal. Acho que eu até ultrapassei o máximo no sentido de ir além do que se espera de alguém que nunca teve envolvimento com a política. Agora, eu não posso achar que eu ser reeleito deputado federal é o máximo que eu posso fazer para melhorar o Rio de Janeiro. Então, eu tenho que me colocar à disposição para ser candidato a governador. E o senhor espera lograr isso? Quer dizer, a gente sabe que lógico, todo político que entra, todo mundo que entra numa disputa pensa em ganhar. Mas o Novo não tem ainda a capilaridade de outras legendas mais tradicionais, né? E o senhor ainda é um nome relativamente pouco conhecido do eleitor fluminense. Falo do todo do eleitor, né? Há como vislumbrar uma possibilidade real de vitória, uma candidatura, ou do senhor, de qualquer outro nome do Novo com o mesmo perfil aqui para governador, diante de nomes. Cláudio Castro também era muito pouco conhecido até pouco tempo atrás, mas assumiu o governo e passou a ser conhecido. E como o senhor disse, está com uma injeção de recursos aí, né, substancial, são 22 bilhões entre Estado e municípios que participam aí do plano da venda da SEDAI, né, é muito dinheiro, né, isso deve injetar, deve fazer diferença. Tem Marcelo Freixo, que é seu colega parlamentar, que já foi candidato a governador, né? A prefeito. A prefeita, ele disputou com Marcelo Crivella o segundo turno e perdeu, né? Na eleição anterior, foi 2016, né? Enfim, e vem aí, ele mudou de partido para vir a governador. E tem o Rodrigo Neves, que é prefeito de Niterói, talvez também não seja tão conhecido assim do todo do eleitor, mas elegeu seu sucessor primeiro turno em Niterói, né, tem uma base forte lá, tem aliança, e foi lançado aqui, esse lançou aqui com o Caio Viana, e disputou o segundo turno prefeito de Campos, numa eleição muito acirrada com o Vladimir, a mais acirrada da história política de Campos, desde que o segundo turno foi implementado com a Constituição de 88. Como é que o senhor pretende, tirar essa desvantagem de conhecimento, de estrutura que esses candidatos certamente terão? Bom, Luiz, você falou, o Cláudio Castro, ele ainda não é conhecido, tá? Ele tem a máquina na mão, ele tem apoio de prefeitos, mas se você olhar, perguntar para as pessoas,
metade não sabe quem é ele e outra metade não sabe nem qual é o nome dele. É claro que a máquina ajuda muito. Agora, a rejeição dele está em mais de 60%. Também é algo bem relevante nesse sentido. E ele não é uma figura política de tanto renome. Então, quando você fala do Freixo, né, o Freixo tem uma rejeição altíssima, tanto pelo histórico dele, né, pelo pessoal, tudo bem, ele saiu do partido para tentar ser um pouquinho mais a versão Lula, Paz e Amor de 2002 do Rio de Janeiro, mas a rejeição dele é muito alta. E se você for para o interior, é mais ainda. A gente conhece o interior, sabe que o interior do Rio tem uma rejeição ainda mais alta pelas ideias do PSOL, da esquerda, parecida com o PSOL, né, nesse sentido. Então, eu não vejo ele como uma grande força. Você vê, ele não consegue ganhar nem no Rio de Janeiro, na capital, onde o pessoal é bem mais forte do que no interior. Ele não consegue ganhar nem para prefeito. Ele teve já 2 chances e, lembrando, uma coisa importante, em 2016 ele foi para o segundo turno, mas ele foi para o segundo turno para prefeito com menos votos do que ele fez em 2012. Ele foi porque a direita pulverizou. Então, nem na capital ele teve apoio para ser eleito, e na última ele nem veio por falta de apoio até do partido e tudo mais. Então, assim, eu vejo que ele aparece nas pesquisas muito forte, até porque é um nome conhecido. Mas eu não sei se caminhando para perto. E o Rodrigo Neves, que você falou, tem força em Niterói, com certeza. É impressionante, né, que a população de Niterói elegeu o substituto dele, né, o candidato dele, mesmo ele tendo sido, o Rodrigo Neves tendo sido preso, né? Então, assim, eu não acho que ele seja... Inclusive, quando você olha a pesquisa que saiu recente, que eu comentei, né, que você comentou até aqui com o meu nome, bom, eu já apareço com 3,4%. Não é tão pouco assim, ainda mais para alguém que, como você disse, não é muito conhecido, né, não tem tanta capilaridade. Na verdade, é um percentual bem alto e com empate técnico com o Rodrigo Neves, que foi prefeito. Então, eu vejo um cenário muito aberto. E eu não teria interesse nenhum em ser candidato se não fosse para ganhar a eleição. Porque se não for para ganhar, eu venho candidato a deputado federal de novo e fico na vida pública, na vida política, com muito mais intensidade do que se eu não for eleito. Então, se eu estou entrando nessa e quero ser candidato, é porque acho que tem grande chance de ganhar. Acho que a população do Rio quer alguma coisa diferente de verdade, não um Witzel da vida. Eu não sou nenhum aventureiro, já tenho um mandato, vou ter um mandato de quase 4 anos nas eleições. As pessoas conseguem analisar o meu mandato, diferente do Witzel, que era um desconhecido, assim, era um juiz, né? Claro, tinha o histórico dele como juiz, mas não uma vida pública de verdade. Então, assim, tem muita diferença e tem muita coisa positiva nesse sentido. E sem falar que eu espero que na próxima eleição a gente tenha debate, né? Que a pandemia permita, se a gente tenha controlado até lá, e que a gente tenha debate. E se tiver debate, Aloysio, eu acho que dá para dar uma projeção muito grande, que eu acho que em termos de ideias e discussões, eu consigo ter uma vantagem muito boa aí. Imagino que o senhor, como liberal, vai dar um bom debate com o Freixo, né? Com certeza. Ele, na verdade, para mim, é o adversário ideal do segundo turno, se eu for para o segundo turno. Eu fiquei sabendo numa pesquisa do Ideia Big Data, que não foi divulgada, pesquisa Quali, que saiu aí a Poder 360, estava até falando aqui do Data Poder, que é o instituto criado pelo portal, né? Que reputo, tem pouco tempo, mas eu reputo como um site mais sério do Brasil, ligado ao mercado financeiro, mas tem uma linha editorial completamente independente, um bom site, muito bom. Em pouco tempo, conquistou uma credibilidade muito grande. E falando aqui das rejeições, a gente estava comentando a rejeição de Bolsonaro, que é proibitiva, a rejeição de Lula é muito alta, né? Mas a de Bolsonaro é mais de 50% em todos os institutos de pesquisa. E óbvio, né? Segundo turno é para chegar a 50 mais 1. Se tem 50 que não votam você, a aritmética não precisa ser um gênio para ver que está complicado. O senhor joga com isso, com uma rejeição talvez menor do que a dos outros nomes, para poder chegar lá e, sobretudo, chegando lá no segundo turno, o senhor se sagrar vencedor? Com certeza. Isso é parte
da visão também que a gente tem. Acho que indo para um segundo turno, e eu tenho muita confiança que é possível ir, o fato de eu não ser radical para nenhum dos lados faz com que eu tenha uma rejeição mais baixa, né? Acho que não, eu não nem diria que o Cláudio é radical, mas ele é muito associado ao Bolsonaro, né? Então acaba que com isso ele se torna uma pessoa radical. Você vê que eu falo até bem dele, mas é porque eu não gosto de falar mentira também. Então acaba que então, assim, eu acho que o Cláudio, ele vinculado, carimbado como bolsonarista, acaba tendo uma rejeição alta, e sem falar também a rejeição pelo governo dele, né, que está uma taxa de rejeição muito alta em relação ao governo dele, herda coisas do Witzel, herda coisas dos problemas do Estado, mas também tem o lado dele ser pouco conhecido, das pessoas não saberem o que ele faz, né? Então, acho que isso tudo pode contribuir, sim, para uma vitória no segundo turno. Só para informar, a gente entrou em contato aqui com uma assessora do Marcelo para confirmar a informação e procede, realmente. Está internado no UTI do Bedo e o estado é muito grave. Vamos ficar na torcida, porque supera isso, já superou tanta coisa, um camarada tão corajoso, né? E espere isso também, e daqui a pouco esteja conosco aqui de volta. Mas a informação está confirmada, tá? Deputado, eu vou até, acho, mudar um pouco a pré-pauta, porque eu não realmente, e nesse ponto, falha minha enquanto jornalista, não me informar devidamente da sua pré-candidatura ao governo do Estado. Eu vou fazer o seguinte, Nogueira, se você me permite, deputado também, vou deixar esse bloco com isso. E depois a gente vai para o nacional. Quem o senhor acha? Pelo que o senhor já falou, o adversário ideal para qualquer um no segundo turno, e eu concordo com essa leitura, é o Freixo. Essa pesquisa do IDEA Big Data que eu citei aqui, que não foi divulgada, mostrou algumas coisas assim, interessantes. Estou falando interessante porque eu concordo ou discordo, mas dados interessantes para você projetar algumas coisas. Primeira, que o antibolsonarismo está muito grande no país, é menor no estado do Rio do que nos demais estados, né? E a segunda coisa que a pesquisa ela indicou é que o antipetismo ainda é muito forte aqui no estado do Rio de Janeiro. Freixo pega esse antipetismo, como o Castro pega o antibolsonarismo. O senhor joga com essas, porque é aquilo que ele falou aqui na pergunta anterior, né? Primeiro turno é intenção de voto, o segundo é rejeição. No aspecto de rejeição, até onde eu sei, até por não ser um nome muito conhecido, tem pouca. Mas como vencer a etapa da intenção de voto no primeiro turno? Luiz, eu acho que você trouxe aqui um dado interessante, né? O cidadão fluminense é tido como o cidadão que vota mal, né? Até pelo histórico de governadores presos. Mas quando ele tem uma alta rejeição ao petismo e uma alta rejeição ao bolsonarismo, mostra que tem salvação, porque eu acho que é natural, deveria ser natural ter alta rejeição aos dois, né? Então, pensar em ter boa aceitação a algum dos dois é pensar em não viver com a realidade que a gente viveu no país nos últimos 20 anos quase, né? Então, isso é positivo, é sinal de uma consciência política melhor do que eu imaginava dentro do estado do Rio de Janeiro. Com relação a ultrapassar essa barreira, bom, eu até fiquei surpreso como eu comentei, com esse percentual já de 3,4%. Cada pesquisa traz um número diferente, depende muito das pessoas, mas quando a gente fala de 3,4% numa pesquisa, mesmo que você pode só questionar, até porque toda pesquisa tem sua falha, tem o seu índice de erro, mas é sinal já de ser conhecido por um percentual relevante da população que me enxerga como possibilidade. E eu acho que conforme o trabalho vai acontecendo, conforme até mesmo a campanha e os debates, eu acho que o debate tem um papel fundamental. E eu diria o seguinte, eu acho que o desafio que eu tenho que vencer é ser conhecido. Porque não é só porque o meu nível de rejeição é baixo, porque eu sou pouco conhecido. Eu acho que o meu nível de rejeição é baixo até entre quem eu sou conhecido.
justamente por conta do não radicalismo, por tentar tratar os temas de forma técnica. Então, muita gente discorda de mim. Tem pautas que as pessoas me criticam, me questionam, mas elas me respeitam e me veem como um bom parlamentar, um bom político, mesmo aqueles que discordam em alguns temas. Tem tema polêmico, tem tema que o Novo é muito fiel a alguns valores, que gera algum tipo de rejeição. Mas é uma rejeição pontual, não é uma rejeição tão forte ou tão veemente que se tem, né? Até porque por razões muito mais óbvias, muito mais fortes ao petismo ou ao bolsonarismo, né? Então, acho que é outro nível de rejeição. É aquela rejeição seguinte, eu nem concordo tanto com esse meu amigo, mas aquele ali, cara, aquele ali é bandido, aquele ali é isso, aquilo ali é outro. Isso aqui não dá para eu conviver com essa pessoa. E é o meu caso, assim, eu não consigo eu não sou enquadrado em nenhum rótulo nem de bandido, de quadrilheiro, de genocida, nada que seja tão relevante assim para ter uma rejeição alta. Isso não vai mudar até as eleições, enquanto que dos outros, eu acho que eu crescendo em termos de conhecimento, crescendo em termos de popularidade, a minha taxa de aceitação ela cresce junto, e não a taxa de rejeição. Então, seguindo esse raciocínio do Aloysio, sobre a conquista da popularidade, eu vou dar um passozinho atrás aqui e voltar à questão do Partido Novo e da sua estrutura de organização. O senhor disse agora há pouco, no bloco anterior, que tem um processo interno e que o nome do senhor foi colocado, eu esqueci qual o termo que o senhor usou para esse processo, porque não é processo seletivo. Processo seletivo. Ah, tá, simples. Não é por interesse, não é por prestígio, né, como os outros partidos, e não é por ser mandatário, como é o caso do senhor, tem um mandato aí nas mãos. É por esse processo seletivo. Na mesma linha, então, do Aloysio, eu volto só um pouquinho. Primeiro, o senhor tem que vencer dentro do partido. Como é que o senhor vai fazer isso dentro do partido? Se você me permite, só para complementar a pergunta do Cláudio, há outros pré-candidatos novos? Perfeito. Não, Cláudio, o processo seletivo, ele é técnico, não é um processo político dentro do Novo. Então, o vencer é mostrar que eu tenho uma visão correta do que é o Rio de Janeiro, quais seriam os meus planos para o Rio, o que eu preciso fazer para ganhar uma eleição. Não é tanto uma noção de prévias, em que eu tenho que fazer política interna, mas sim muito mais uma visão técnica do processo, né? Então, acho que é diferente a visão. Então, assim, para eu vencer isso, e não demora muito, tá? Acho que até o final desse mês isso deveria estar encerrado, início do mês que vem. É muito mais uma noção. Por que tem um processo? Porque a gente está muito acostumado na política a pensar em pessoas populares. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Agora a gente tem aí o Datena como potencial candidato, como pré-candidato à presidência da República. É um baita jornalista, um cara conhecido, de renome e tudo mais. O que o credencia a ser candidato a presidente da República? Ser um grande jornalista, conhecido e com grande popularidade. Ele tem alguma capacidade de gestão? Não estou falando que ele não tenha, mas ninguém sabe. Ele tem capacidade para administrar um país? Não sei, ninguém sabe. Mas ele é pré-candidato porque ele tem popularidade. Luciano Huck foi um pré-candidato que eu acho que já desistiu. Também, a mesma coisa. O que o credenciava como futuro candidato à presidência da República? Ser conhecido, um dos maiores apresentadores, ser competente no que ele faz e tudo mais. Ele teria capacidade de gestão? Ninguém sabe. Não estou falando que não, tá? Nem estou nem dizendo nem dele, nem da Pena. Mas as pessoas viram candidatas porque são populares, ou porque têm apelo, porque são cativantes. E no Novo, o objetivo do processo seletivo não é esse. O objetivo do processo seletivo é, ok, eu já sou conhecido, eu sou relativamente conhecido, eu já sou deputado, mas eu sei o que é ser governador do Rio, eu sei como resolver os problemas do Rio de Janeiro, eu sei como fazer uma campanha para governador. É isso que o processo seletivo do Novo vai ver. A popularidade já é dada, as pessoas já sabem, né, já sabem quem eu sou, já sabem quem eu não sou. Agora, será que eu tenho essa capacidade? Eu sou um bom deputado, eu diria ótimo deputado, mas ser um bom deputado
significa ser um bom governador? Não necessariamente. É claro que eu acho que sim. O atributo de eu conhecer a política, já está ali dentro, né, já tem uma experiência, me traz uma qualificação a mais para ser um bom governador. Mas não é a única qualificação necessária. Então, vencer essa barreira é muito mais mostrar para o partido que realmente eu vou representar o partido e o Rio de Janeiro corretamente, caso eu seja governador, dentro desse processo. Agora, é claro, Cláudio, aí vocês até falaram anteriormente, né, até no finalzinho do bloco passado, mas o Salles foi aprovado, fulano foi aprovado. Qualquer processo seletivo é falho. Quem nunca contratou uma pessoa que depois se arrependeu do processo de seleção? Então, assim, o processo seletivo do Novo, ele não é a garantia que eu vá ser um grande governador, mas é uma triagem, é um filtro que eu acho que é válido para evitar aventureiros ou pessoas populistas só porque teriam grandes nomes. Né? E aí, respondendo aqui, saiu notícia de que tem mais uma pessoa inscrita também no processo seletivo, a Juliana, que foi candidata a prefeita do Novo em Niterói. Eu soube pela mídia também e depois pelas redes sociais. Juliana? É. Juliana de quê? Benício. O senhor tem conhecimento com ela? Tem contato? Sim, tenho. Apoiei ela nas eleições, fiz muita campanha para ela em 2020. Fui a Niterói várias vezes ao longo da campanha, tem contato. E como é que você acha que vai ser essa disputa interna? Eu acho que assim, tem que primeiro vencer essa etapa do processo. Né? Eu não tenho muita preocupação com isso, não. Acho que, como eu falei, eu entrei nessa porque eu acho que eu tenho que colocar meu nome à disposição do partido. E eu entrei nessa porque eu acho que eu tenho que colocar meu nome também à disposição dos eleitores do Rio. Né? Eu não quero ouvir em 2022, poxa, mas olha a situação, a gente vai ter que votar ou no Freixo ou no Cláudio Castro e ninguém colocou um nome correto, um nome positivo para ser candidato a governador. Então, assim, se a escolha for por ela, eu fiz a minha parte. Né? Eu estou fazendo a minha parte. Depois, aí não cabe a mim escolher o candidato, cabe ao partido. E eu estou fazendo a minha parte, estou muito motivado, quero muito ser esse candidato. Eu acho que eu tenho chance de ganhar. Eu estou entrando para ganhar, não tenho motivo nenhum para ser candidato se não for para ganhar. Mas se o partido escolher a Juliana, é porque teve a visão dele de que ela seria a melhor candidata. E aí não é papel meu discutir isso. Né? Mas quais vão ser... Para a gente que não participa da dinâmica interna do Novo, se eu falar em critérios técnicos de escolha, que critérios são esses que vão definir a escolha? São critérios de saber o que você enxerga como problemas do Rio, diagnóstico sobre o Rio de Janeiro, o que você imagina como soluções para o Rio de Janeiro. É mais ou menos isso como critério. E aí depois eu acho que tem um critério mais subjetivo, né, de entender. E aí eu acho que cabe a cada um, tem uma banca que avalia e tudo mais. Sim, mas a banca que avalia o que? As propostas, o entendimento dos problemas do Rio e as propostas para solucionar os problemas? O plano de governo ele é construído até a campanha. Né? Então, o que vai ser avaliado não é a proposta em si, ou o tema em si, mas a capacidade do pré-candidato saber ler os problemas, entender os problemas, ter consciência do que é o Rio de Janeiro, conseguir fazer cadenciar ideias. Né? Isso como qualquer processo seletivo. Quando você está avaliando um candidato no processo seletivo, você não está avaliando necessariamente se a resposta está certa ou está errada, mas sim um cadeamento lógico para se chegar naquela resposta. Entendeu? Então, eu acho que é esse o ponto, é avaliar como você constrói um raciocínio e como você entende, mapeia o seu estado para ver se você é coerente. Por exemplo, vamos supor que eu falasse que o estado, que para resolver os problemas do Rio de Janeiro a gente tem que, sei lá, fazer uma Torre Eiffel no meio da Lagoa Rodrigues de Freitas. Estou colocando algo totalmente estapafúrdio para ser bem claro. Cara, isso aí seria alguém que a banca ia rir, né, da cara e ia falar, né, pô, peraí, essa pessoa está totalmente desconectada da realidade dos problemas do Rio. Né? Então, é muito mais isso, é saber entender, interpretar o cenário,
né, o quadro político, a realidade do Rio de Janeiro. E é claro que o detalhe de uma solução, de um plano de governo, isso é construído, né? A gente já está trabalhando até nisso, mas é algo que você constrói ao longo do tempo e vai ter isso pronto lá na campanha, não vai ser antes, não vai ser para o processo seletivo. O senhor acha que, aproveitando aqui umas perguntas que o Thiago Navarro fez no grupo, é uma pergunta muito pertinente, o senhor acha que serve como exemplo, ou até onde, eu acho que serve como exemplo serve, né? Um cara do Novo que está em cargo executivo, de grande visibilidade. Mas até onde o senhor pretende aproveitar essa comparação com o Romeu Zema em Minas? Não tem como não fazer isso. Acho que é algo fundamental, até porque o que ele faz é o que eu acredito que é um bom modelo de gestão. Então, você trouxe um excelente ponto. O Zema é uma referência hoje. Eu não sei se ele é o melhor governador do Brasil, se não for o melhor. Na minha opinião, ele é o melhor, né? Mas eu digo, na avaliação da população, se ele não for o melhor, ele está ali no top 3 em termos de popularidade, em termos de entrega, em termos de resultados, de indicadores. Você vê os indicadores de segurança pública, indicadores de educação, indicadores financeiros, indicadores de saúde, tudo dele está muito acima da média, e a população está reconhecendo isso, tanto em termos de satisfação ao governo, como também as pesquisas de opinião para 2022, né? Talvez ele até se elegendo no primeiro turno como governador, reelegendo como primeiro turno. Então, a gente não tem que nem que inventar a roda, a gente tem que até copiar, não só do Zema, até acho que é importante ver o que os outros estados estão fazendo de positivo, de correto, né? Por exemplo, a questão da segurança pública, o Zema tem um trabalho muito grande feito, muito positivo. São Paulo tem uma realidade também muito diferente da do Rio. Tem que ir atrás dos exemplos, né? O que é melhor do que ter um exemplo dentro de casa, como o próprio Zema, que ele traz de volta o ponto que eu falei no início, Aloysio, quando a gente estava falando sobre o que é diferente, né? Não adianta você trazer um Witzel da vida envolto de pessoas que são as pessoas que sempre governaram o Rio e sempre colocaram o Rio na situação que está. Quando você olha o Zema é um cara fantástico. Se vocês não ouviram ainda, não conhecem, vale a pena. Aquele jeito de mineiro do interior, com um profissionalismo absurdo, o cara que é um baita executivo, ele pegou uma empresa familiar e fez ela virar um monstro, no sentido positivo, né? Cresceu pra caramba a empresa hoje é gigantesca, e ele está fazendo a mesma coisa no poder público, mas com humildade, com o jeitinho dele, aquele jeito mineiro de ser e tudo mais. Mas não é só ele. Se ele estivesse sozinho ali, cercado dos mesmos de sempre, eu acho que nem ele ia conseguir dar jeito. A grande diferença para mim, acho que um grande diferencial é que ele é o cara certo, ele é um cara muito bom, muito preparado e está envolto de um projeto que é correto, né? Ele fez processo seletivo para os secretariados dele, ele tem equipe técnica, a equipe dele é muito boa, é muito boa. Isso é um diferencial. Então, isso que a gente tem que fazer para o Rio de Janeiro também, né? Trazer essa realidade da boa gestão, da gestão técnica, e até mesmo uma gestão que até se permite corrigir caminhos, que se permite entender, ouvir a população, ver o que está dando certo, o que está dando errado. Ele é um cara muito presente, né? Se comunica muito bem com a população. Então, é realmente algo diferente. E vou querer aprender muito com ele e trazer tudo que ele está fazendo lá para o Rio em todos os sentidos, né? Da postura dele individual, como pessoa. Só não vou imitar o sotaque, mas fora isso, eu quero imitar quase tudo. Podia pegar o pão de queijo dele também. Isso eu gosto também. Pão de queijo. Cachaça, nem vou dizer que a gente tem cachaça boa no Rio também, é pouco valorizado. Paraty, não é? Paraty. Paraty que está aqui do lado. Isso que eu ia falar, até aí na região também tem boa cachaça. Mas acho que o pão de queijo eu concordo. Como você tem uma cachaça boa também, tem ali na entrada da cidade, como é que é o nome? Iaparu, eu acho o nome. Muito boa também. Mas olha só, eu vou são 8h39, acho que o Nogueira vai encerrar o bloco.
eu queria fazer uma proposta aqui a vocês e aos ouvintes, telespectadores. Eu realmente, por desinformação, é falha minha. Eu não sabia da pré-candidatura do deputado. Eu vou fazer o outro bloco também. Vou botar uma coisa de nacional, mas vou aproveitar o outro bloco também para continuar falando sobre o estado do Rio de Janeiro. Se vocês me permitem, por óbvio. Da minha parte é ótimo, o assunto rende. Tá ok, deputado? Tá ótimo. Vamos em frente. Vamos lá. São 8h40. Então, breve, rápido intervalo comercial para a gente voltar com o Paulo Ganimi, deputado federal pelo Rio de Janeiro, conversando conosco hoje. Oferecimento de Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional com a qualidade certificada ISO 9001-2015 e Laboratórios Plínio Bacelar em Campos. Voltamos em instantes.